Oi pessoal, aqui é a Letícia Shin, do Terapia no Japão. Eu sou uma brasileira e psicóloga morando no Japão. E a minha dica no início do vídeo é de um lugar para você fazer massagem caso você tenha problema na coluna, alguma dificuldade, algumas dores assim, ou deu mau jeito. Esse lugar fica em Honjo, é Honjo Namai Sekutsuin. É um lugar que oferece tratamento até mesmo com aquela parte de eletrochoques, né? Parece que na verdade é uma mãozinha assim, parece que tem uma pessoa te fazendo massagem. Tem este momento na hora e depois os senseis, né? Que são os fisioterapeutas trabalhando. Super indico porque eu já sou paciente da clínica deles tem alguns meses e tem me ajudado bastante na questão do nervo ciático. Então super recomendo para você, se você estiver com algum problema e que seja recomendado também pelo seu ortopedista. E hoje, continuando aquela saga dos relacionamentos, baseado no livro do Dr. Louis Hans, A Equação do Casamento, que traz ali algumas dicas, né, sobre regras de etiqueta de casal, né, como conviver a dois de uma maneira mais construtiva, mais positiva, que agrega mais, né, a experiência, a vivência a dois. Então, no primeiro vídeo, a gente falou sobre a diplomacia, né? Que tem a ver com a comunicação, uma comunicação construtiva, uma comunicação assertiva. Então, é uma forma de falar com o outro polida, né? Digamos assim, não falar de qualquer jeito. E seguindo nessa linha da comunicação, nós temos uma segunda regra que diz respeito a não zombar do parceiro, né? A não praticar bullying com o parceiro, que tem a ver com a comunicação em público, né? Então tem gente que faz piadas com o parceiro, né? Diminui o outro na presença dos outros, na presença das pessoas. Então acaba fazendo uma piadinha, sei lá, que a fulana não cozinha bem, porque isso aí é terrível, cuidado que se você não vai cair duro depois que você comer isso daí. Ou então falar que a pessoa só sabe pilotar um fogão, porque carro, nossa, é terrível isso daí dirigindo, ou diminuir o marido porque ele não sabe fazer, né, as partes assim domésticas, as tarefas domésticas, então não sabe trocar um chuveiro, não sabe consertar uma fiação de um disjuntor, alguma coisa assim, e a pessoa já põe o outro para baixo, né? Já começa a trazer ali as dificuldades, as limitações, ou até mesmo os defeitos do outro e expor isso a terceiros. Então, zombar, né, do seu parceiro, isso vai contaminar a sua relação. Isso vai minando a relação, né, vai diminuindo aquela admiração que a pessoa tem por você, porque você mesmo está fazendo isso na comunicação, né, destrutiva, né, com essas pequenas doses dessas piadas, e, né, zombar do outro na frente de amigos, de família, às vezes até na frente dos filhos, né, você diminui o parceiro ou a parceira. Então você deixa ali desvalorizado o outro que deveria ser valorizado. Às vezes acontece assim num churrasco, numa festa de família, todo mundo ri daquilo, né, no Natal, mas, né, a pessoa que está ali se sentindo extremamente ofendida, desrespeitada, né, ela guarda isso. Isso fica na memória. Todos esses momentos que não são doces momentos, né, são momentos amargos, momentos ácidos, né, então são momentos desprezíveis que não vai ajudar na sua convivência, no seu dia a dia e na sua relação a ser uma relação de longo prazo. Então, se você acha engraçado fazer piada, faça piadas em cima de você, que você seja o tema. Então, digamos, nossa, eu sou terrível quando eu fui fazer tal coisa uma vez, aí você conta a sua história, né? É uma ótima estratégia para você ser bem-humorado, já que você acha que precisa ter, né, esse momento mais descontraído. Não utilize as outras pessoas como objeto das suas piadas, né? Utilize você mesmo, né? Dê o seu exemplo, que aí você vai ser considerado, sim, uma pessoa bem-humorada e que ainda por cima protege a reputação do outro. Assim você não corre o risco, né, de ferir alguém que você ama, né, de ferir seus filhos, ou sua esposa, ou seu marido. Né, você protege esse lugar que deveria ser realmente preservado, né, a relação.
esse é um tipo de diversão, entre aspas, que não é, na verdade, divertido, é só para você. Então você está contribuindo para a destruição do seu casamento, para a destruição da imagem que os outros têm do seu casamento e que é o seu parceiro também, né? A imagem dele está ali em jogo, dela. Então fique com esta regra na sua cabeça. Se você não sabe estimular, enaltecer o outro, né? Colocar alguém para cima, não coloque para baixo, né? Não destrua essa pessoa, não crie uma ferida ali narcísica, ou não abra mais ainda essa ferida, né? Não estimule esse tipo de coisa. Esta foi a segunda regra de uma boa relação, é não zombar, não diminuir o outro, né? Principalmente em público, nas festas de família, de amigos, né? No ambiente social. Preserve a imagem do seu parceiro e da sua parceira. E a terceira regra, só faça favores, ou como a gente fala aqui no Japão, faz um onegai para mim, né? Faz um favor de boa vontade, né? Esse onegai, esse favor precisa ser de coração, de boa vontade, porque, digamos, você vai acompanhar a sua esposa num filme romântico, super chato, você não gosta desse tipo de filme, puxa, não vai ficar reclamando o filme inteiro ou no final jogando isso na cara, né? Você vai acompanhar nas compras, puxa, eu detesto ir pro shopping, eu detesto ir pro mercado. Então não vá, né? Pede para alguém ir junto, ou então dê uma desculpa, mas é melhor às vezes você se retirar, você de repente estar ali, né, fazendo algo contra a sua vontade. Então, às vezes tem que visitar aquele parente que você não gosta muito, que é um chato, que você acha um tédio, mas poxa, a pessoa está te pedindo isso às vezes uma vez no ano, 2 vezes no ano, né? Será que não é legal você fazer isso pela pessoa, né? Ser flexível? Né, só que de bom grado, né, de bom coração, sem ficar jogando isso na cara do parceiro, da parceira, e muito menos ficar cobrando, né, algo em troca. Então você faz algo reclamando, você não gosta, ou você exige então uma retribuição. Então, como se fosse uma moeda de troca. Puxa, eu fiz isso por você, agora é sua vez. Ou então, você está me devendo uma. Hein? Então já está jogando na cara e já está indo ali, né, de má vontade. Isso não funciona muito bem. Então, mesmo que seja algo que você não gosta, que você não tem muito interesse, vá por inteiro, né? Vai de corpo e alma, esteja ali presente, no aqui e agora, né? Não seja aquela pessoa desinteressada. Encontre alguma coisa positiva para você falar sobre aquele dia que vocês passaram juntos. Não vá pela metade, não fique colocando defeito em tudo, não estrague o passeio, o evento, aquilo que a esposa ou o marido te convidou, né? Você é um parceiro, uma parceira, né? Um companheiro, uma companheira. Então vocês vão dividir a vida juntos. Alguns momentos, alguns eventos, algumas coisas nem sempre serão legais, mas a pessoa precisa de você ali ao lado dela. Então vá, né, por inteiro, não pela metade. Tente não ficar reclamando, não estrague aquele dia. Então essa foi a terceira regra de etiqueta, de convivência, que vai ajudar na vida a dois, na vida de um casal, né? Fazer as coisas por inteiro, de boa vontade, sem querer nada em troca e sem ficar jogando na cara ou reclamando, né? Sem fazer birra, né? Sabe, bico, ir de cara feia, isso é, né, um comportamento mais infantil. E agora a gente vai para a quarta regra, que é essencial também para a vida de casal, que é o parceiro ou parceira como facilitador, né, das relações do outro. Então, digamos, a gente sabe que a pessoa, quando você conhece a pessoa, ela não vem assim sem uma bagagem, né, sozinha, apesar que tem muita gente que é sozinha no mundo, mas geralmente as pessoas têm uma relação além de você. Então existe uma vida além da vida a dois, existe uma vida familiar, existe uma vida no trabalho, né, uma vida social. Então existem os amigos de infância, da adolescência. Você vai dividir, né, o seu parceiro ou parceira com o mundo também, porque essa pessoa, ela vai visitar a mãe, a avó, a tia, o tio, o pai, né, às vezes os filhos do primeiro ou segundo casamento. E se você não for um parceiro ou parceira facilitador, você vai acabar minando, né, a relação e trazendo conflitos terríveis, né, muita competição. Às vezes a esposa tem aquele dia com as amigas que todo mundo vai para o salão de beleza, vai fazer unha, enfim, o dia de se cuidar,
Ou às vezes tem o dia que vai passar com os filhos do primeiro ou segundo casamento, e nem sempre você é bem-vindo ou querido. Às vezes você não é porque você causa esses conflitos, né? Porque você não é facilitador. Você fica ali competindo, fica ali implorando por mais atenção, ao invés de se colocar como uma pessoa que realmente está de acordo, né? Que está ali, ok, participando de um relacionamento. É esse o papel que você precisa assumir, né? Como membro da relação, né? Como um parceiro ou parceira, né? Assumir esse papel de facilitador das relações. Então, às vezes você não está afim de ir na casa da sua sogra, seus sogros, enfim, aí você fala, não, mas vai você, né? Você precisa ver sua mãe. Tudo bem, vai você. Hoje eu não quero ir, não estou afim, sei lá, hoje eu não estou afim de fazer social, de ver ninguém, de ir naquele churrasco daquele seu primo que eu não suporto, sei lá, ele é fofoqueiro, desagradável, não gosto. Tudo bem. Então deixe o parceiro ir, mas não impeça que a pessoa vá, que a pessoa tenha contato com a família ou com amigos de infância. Às vezes você não curte um amigo ou uma amiga, mas faz parte da história dele, faz parte da história dela, né? Não tem a ver com você. Porque é muito importante que você não torne a vida do outro um inferno, né? Porque você não está junto ou porque você está junto. Porque recebeu tal visita, ou porque teve que ir lá visitar tal pessoa, ou porque teus filhos vieram aqui, bagunçaram a casa, encheu o saco. Às vezes isso acontece uma vez a cada 15 dias, ou uma vez por semana, uma vez por mês. Então você precisa praticar o que? A tolerância, né? Porque os custos da intolerância, eles podem ser muito altos, né? Vai trazer o quê? Brigas, né? Vai trazer conflitos, né, para esse ambiente do casal, para a relação. Então, ficar fazendo pequenas observações, né, negativas o tempo todo sobre as pessoas que você não gosta, né, não vai ajudar. Ficar reclamando, né, constrangendo o outro, inibindo a espontaneidade do outro, isso também afasta, né, a pessoa. Às vezes, a pessoa rompe porque, poxa, não aceita minha família, ou não aceita meus amigos, minhas amigas. Fica difícil para conviver. Com isso, a pessoa vai preferir o quê? 1000 vezes estar lá, na casa da mãe, né, na casa do primo, ou com os amigos fora de casa, porque em casa é sempre um inferno, não dá para levar ninguém, a pessoa fica de cara feia. Então, assim, tente acertar um dia, que seja, para esses momentos, né, de integração social, de troca, de visita. Porque às vezes você não quer, de fato, que seja toda semana, mas então combina um dia, né, para fazer isso. Algo que seja mais favorável para você, para que o ambiente seja o quê? Divertido, acolhedor, né? Disponível para essa vida social que é importante, porque senão vocês adoecem, se ficar fechado, né? Bloquear o mundo, bloquear tudo que está no mundo externo, né? Só existe aqui. A menos que seja um caso extremo, assim, que a sua sogra, sei lá, é um demônio, né? Interfere em tudo na sua vida, na decoração da casa, dá palpites em tudo, como deve ser feita a comida, como deve educar seus filhos, aí é complicado mesmo, né? Só vem para criticar, para ditar regras, aí não tem jeito, né? Não vai ser uma pessoa que você vai abrir a porta, né? Você vai colocando uns limites, né, para quem frequenta a sua casa, né? Às vezes é mais fácil que o parceiro vá até a casa, né, da sogra, da mãe, né? Então, tirando esses casos extremos, né, é muito educado, é muito elegante que você escute o outro, que você receba na sua casa e que você permita também que a pessoa tenha uma vida além dessa vida a dois, nessa questão de amigos e família. Não ficar competindo com esses lugares, é você assumir o seu papel. Imagina você bloquear, né, o networking do parceiro ou da parceira, né? A pessoa tem que ter contato às vezes com as pessoas do trabalho, então se a pessoa não consegue marcar um jantar em casa, né, algum encontro assim, que pode vir na minha casa, né? Às vezes não pode, porque não é bem legal o meu ambiente. Porque esse pessoal aí da fábrica é muito chato, não gosto deles, vai fazer churrasco aqui de novo? Não, muito chato. Mas poxa, né, são seus contatos, às vezes são seus amigos, mas também seus contatos de trabalho. Às vezes a pessoa sai de uma fábrica, vai para uma outra e fala para você, olha, comecei em tal fábrica, você não quer ir lá conhecer, né? Você tem relação próxima. Então é mais fácil de você conseguir ampliar essa parte, esse espaço do trabalho. E quando isso não acontece, né, você não consegue aprofundar as relações, né, a pessoa fica muito sofrida,
muito pesada, assim, né? Ela não pode fazer nada, não tem essa liberdade, ou tem que marcar tudo sempre fora de casa. Aquele parceiro está sempre fora de casa, porque não tem um lugar para contar, né? Porque não tem você como um facilitador da vida. Ser um facilitador de relações é uma parte, né, essencial do seu mandato dentro de uma parceria. Vai tornando o convívio mais leve, mais agradável. E a quinta regra é em relação a críticas. Evite essas críticas desnecessárias, né, excessivas. Se existir realmente uma crítica fundamental a ser feita, ok. Mas vale a pena refletir antes de você ferir o seu parceiro ou parceira. Na opinião de um grande pesquisador de casais chamado John Gottman, que pesquisou casais por mais de 20 anos num laboratório na Universidade de Seattle, nos Estados Unidos, né, com estudos sistemáticos, né, ele ficava gravando os casais que discutiam entre si. Um dos resultados é quando um casal tem mais do que 5 críticas durante a interação. Então, 5 interações negativas, 1 positiva. Vai oscilando sempre assim, 5 interações negativas, 1 positiva. E isso é o quê? Um prenúncio de um casamento em degeneração, né, que está definhando, apodrecendo, que vai acabar em separação. Então, esses números, eles são apenas para a gente pensar como referência, né? Como que eu tenho me relacionado, né? Eu sempre estou criticando, alfinetando, colocando o outro para baixo. Reflita seriamente se você tem um parceiro que mais te escuta, né? Que mais te ajuda, que mais te acolhe, né? Ou se a pessoa sempre está te alfinetando, você se veste mal, né? Você tem mau hálito, a sua família é horrível, não suporta sua mãe, seu pai, nossa, você é inculto, você não sabe nada. Sempre tem uma mensagem sobre o quanto o outro é inadequado. Se existe isso na forma de se relacionar, eu sempre estou enfatizando o quanto o outro é inadequado. Então eu estou contribuindo, né, em termos psicológicos, para rebaixar a autoestima do meu parceiro, da minha parceira. Eu estou rebaixando o outro. Existem estudos que mostram que quando um dos dois, né, um dos cônjuges, coloca o outro muito para baixo com as críticas, mesmo que não seja, mesmo que ele não se dê conta de que está fazendo isso, isso vai reduzindo o humor, né, aumentando a taxa de depressão, de estresse, né, porque está rebaixando a autoestima do outro. Então tenha cuidado, foque na interação positiva, né, nas qualidades, não nos defeitos do seu cônjuge. Quando você consegue escolher e pegar as coisas que são mais interessantes no outro, né, fazer as interações serem mais estimulantes numa reunião social, por exemplo, ou num telefonema, você ouvir a pessoa falando bem de você, né? Você olha lá e teu cônjuge está ali te elogiando, falando alguma coisa que você conseguiu fazer, ou como foi a semana de vocês tiveram uma surpresa sobre tal coisa, e está contando algo bom sobre você, né? Isso, né, em público, não criticar o outro, mas falar algo agradável, sem exagerar, né, é fundamental. Então pense bem antes de criticar. Será que é o melhor momento? Será que isso é relevante? Será que isso é um desabafo meu? Acho que é melhor desabafar no lugar certo, né, na terapia. Será que a pessoa vai ficar mais triste, né, mais vulnerável se eu falar sobre isso? Então, né, essa mania de repente ter que falar tudo, né, é desnecessário, porque muitas vezes é assim que você destrói o outro. Então, se for necessário, veja o momento adequado, né, de preferência a 2, sem ninguém para presenciar, né? Evite esse tipo de humilhação, de saturação no outro, né? Não precisa, né, dessas críticas, né, essa enxurrada de críticas que só destroem a relação, né? As críticas são assuntos sérios. Não é algo assim banal para ser feito de qualquer jeito, em qualquer lugar, na frente dos outros. Faz parte da etiqueta de casal. Se bem seguidas, elas tornam a vida muito mais gostosa, né? Muito mais agradável. E tem uma vida mais longa desse casamento, dessa relação. Não subestime essas regras. Grande parte das crises conjugais, elas têm isso como base, né? Essas questões. Coloca o outro para baixo, humilha, né, fala de uma maneira ignorante, grosseira, né, fala na frente dos outros os defeitos, faz piadinha.
Então, assim, para não desgastar o relacionamento, não contaminar, né, invadir o terreno da relação, eu espero que isso seja útil para sua vida a dois, que contribua positivamente na sua relação. Porque as comunicações destrutivas, elas corroem, né, elas acabam com o relacionamento, né? Por isso que a gente está falando nesse tipo de coisa, que parece muito boba, mas para a convivência é fundamental, né? A gente transformar essa convivência, deixar essa convivência mais agradável, mais prazerosa, mais leve. Geralmente, nesse livro do Dr. Louis Hans, ele fala que essa mudança de comportamento é importante que seja assim, que você persista nisso por uns 3 meses, pelo menos, antes de você pensar numa separação, num divórcio, numa decisão mais hard, assim, né, mais definitiva. Você tentar praticar essas mudanças no dia a dia por pelo menos uns 3 meses. Porque quando você muda a sua postura, o ambiente vai refletir a isso, né? E o outro também. Então, às vezes a pessoa ela começa a mudar, a melhorar, porque você também está mudando. Bom, vou ficando por aqui, porque o vídeo ficou longo, né, como sempre. Espero que você curta, comente, compartilhe. Espero que tenha te ajudado, né, a trazer algumas reflexões sobre o relacionamento, como andam as coisas. Se você está caminhando, né, para um lado mais construtivo, mais estruturado, né, da relação, mais positivo, adaptado e mais leve, né, formas de se relacionar de uma maneira mais divertida até. Às vezes a gente corta algumas partes ácidas, né, algumas partes amargas, a gente começa a bloquear certos modos de relacionar, que às vezes é um vício, você já faz isso há muito tempo em todas as suas relações, e aí você começa a mudar, transformar a sua realidade, né, mudando um pouco o seu comportamento, o seu modo de pensar, e não perpetuando, né, algo ruim. Então espero que você consiga refletir sobre o relacionamento, que as coisas caminhem para um lado bom. Muito obrigada por assistir, até a próxima caminhada e um abraço.